Olá, pessoa lindíssima! Mais um novo podcast no ar. E este programa, particularmente, quase não sai. Particularmente está espetacular. Hoje a gente vai conversar sobre uma jornada de força, de superação, de êxito para as mulheres que desejam viver a maternidade. Então, nosso programa hoje é um super especial, nesse domingo tão especial, que é o domingo do Dia das Mães. Então, mulheres que estão aí do outro lado, desejando ter filhos, assiste, porque tudo isso aqui foi preparado com muito carinho. É um tema que eu tenho um prazer enorme em falar sobre ele, e também convidei uma profissional de altíssimo nível, que ela é, eu tenho certeza disso, 1000 vezes mais apaixonada por esse tema do que eu. Doutora Adriana Monteiro, seja Oh, muito bem-vinda. muito obrigada pelo convite. Realmente sou apaixonada pelo tema, quem me conhece já sabe. E fico honradíssima de estar aqui com você, Milene. Estou muito contente, viu? Muito obrigada, De viu? verdade. Andei pesquisando ali no seu Instagram e Sim. eu vi o nível de envolvimento que você tem com o tema dessa ordem. E isso realmente, né, para ser feito da forma como você faz, com tanto calor humano, com tanto cuidado, com tanto carinho, é realmente para quem está imbuído dessa missão de corpo e alma. Eu acho Isso. isso muito louvável, viu? Entendo mesmo como missão. Obrigada. Acho que o Instagram conseguiu passar a sensação da missão de trazer conforto, alegria, segurança, né, para essas mulheres que desejam engravidar. E fico feliz que a gente pode dar essa mensagem para as mulheres, né? Engravidem. Se vocês têm vontade, siga adiante com a vontade. Eu Não acho pare no primeiro obstáculo. É isso mesmo, porque às vezes uma jornada dessa, né, da gente gerar a nossa descendência e viver a maternidade, não é uma coisa que, infelizmente, nos tempos atuais, pode ser experimentado por todo mundo na mesma velocidade Isso. que era antes. A gente está vivendo um momento tão acelerado na vida e as mulheres elas estão tão atreladas de atribuições de trabalho, né, de Uhum. desenvolvimento de carreira e tal, que muitas vezes se posterga Exato. eu acho isso que não é só uma necessidade biológica, às vezes, das que querem, né? Isso. Claro. Mas é um desejo que eu vejo presente em uma gama bem relevante de Exato. mulheres. Você enxerga dessa forma também? Enxergo dessa forma. E me coloco nesse lugar também, né? Da gente que vai ali buscar a nossa carreira, né? Um parceiro, uma parceira, né? E da gente tentar é, casar um pouquinho o biológico com o social, que eu falo, o social, da gente estudar, da gente ter uma profissão que a gente admire, da gente mesmo que a gente goste, né? Então, essa pressão que é nossa, que ela seja bem conduzida, para que a gente tenha os nossos filhos e a quantidade de filhos que desejemos quanto antes. Se não fosse tão caro, acho que tem umas aí que teriam muito mais. Eu teria um bocado, viu? Mas é uma coisa assim, acho que é uma jornada maternidade. Para as mães que desejam isso na vida, é uma jornada fascinante, né? É, E respeitando as que não querem também, porque é a opção de cada um. exatamente. Onde é o ponto? Eu vou te fazer uma pergunta já meio que sabendo a resposta, mas o que é que te leva a buscar um caminho dessa ordem, ajudando tantas mulheres, né, a terem o seu sonho, né, conseguirem gestar, ter seus filhos e assim por diante? O que é que te traz Eu acho para que, essa missão? Milênio, eu acho que assim, eu vou falar do fundo do meu coração a sensação de missão. Quando eu me formei, eu saí da faculdade dizendo que eu jamais faria obstetrícia. Meus colegas conhecem essa história. Jamais, não quero obstetrícia, Deus me livre. E aí, de repente, eu comecei, Olha só. na saúde da família, a atender mulheres grávidas. Eu Ah. falei, uau, mas é tão legal, mas poxa, que lindo elas grávidas, e o desejo dessas mulheres, e elas tendo ali 2, 3 filhos, e elas educando aquelas crianças como elas podiam, e assim, elas desejosas de informação e de cuidados. Eu falei, poxa, que negócio legal, mas vou fazer ginecologia, porque eu quero ser cirurgiã. Você só tentando escapar, né? Tentando escapar. E daí, no final da residência, eu fiz todas as minhas pós-graduações, tudo para ginecologia.
ginecologia cirúrgica, invasiva, nananã. E aí, no final, me chamaram assim, Adri, a gente está aqui implantando a humanização no hospital. Olha! E você foi indicada para ajudar, nesse momento, a implantar a humanização assistência obstétrica. Eu falei, eu topo, mas o que é humanização? Na época eu perguntei. Aí o diretor falou assim, mas as enfermeiras disseram que você faz, que você sabe o que é. Aí eu falei, mas é o quê? Ele, mas você está interessado em estudar, em saber o que é para ajudar as mulheres a terem mais respeito? Então, eu fui daquela fase da implantação da humanização. Então, aquilo me deixou encantadíssima, porque era algo que a gente já fazia, mas não tinha nome. Você já era assim? Já era assim, né? Então, tinha uma turminha legal da residência que já era desse jeito, que gostava das evidências, que respeitava a mulher ali dentro das possibilidades do hospital, né? Que buscava o melhor atendimento possível para o caso de cada mulher, para que ela pudesse ser mãe, mas dentro de uma segurança necessária para ela e para o nenenzinho dela. Aí eu fui roubada para a obstetrícia. Você tentou escapar do seu chamado de alma, mas não teve jeito. Não teve jeito, não teve jeito. E aí desde essa época, então tem mais de 12 anos que eu só trabalho com obstetrícia, inclusive. Que lindo! A ginecologia ficou pro passado aí, Ficou pro passado. Somente a parte ginecológica que eu faço é o pré-concepcional dos casais que desejam engravidar. Então, esses casais me procuram de 1 ano a 6 meses antes para poder a gente já fazer a preparação, né? Tanto dos exames, como dos hábitos de vida, das questões espirituais, da gente ver... Que linda essa abordagem do ponto de vista espiritual também. Sempre tem que ter, porque a criança ela vem para uma família, né? Então, a família ela não é só quem trabalha, quem faz o quê, quem é que bota comida, quem é que tira comida, né? Ela está chegando num campo espiritual daquela família. E isso também fantástico. É trazido pela humanização. Como é que a gente pode fazer com que aquela família se sinta bem e acolhida até no ambiente hospitalar? Que lindo! Poxa, que bacana isso, viu? A gente se preocupa até com isso. Que lindo! Tem que ser. Poxa, eu gostei muito, 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 muito de saber que tem essa característica na abordagem também, né? Tem que ter. Eu amo esse tema, sabia? Adoro. Vamos conversando. O próximo tema pode ser esse. Vamos lá. Deixa eu te perguntar, para a gente chegar no X da questão. Uma mulher, ela pode ter uma dificuldade de engravidar, ou às vezes de manter. Ela é engravida, mas às vezes ela tem uma dificuldade de manter essa gestação. Isso pode ter uma repercussão maior, né? Essa característica em idades mais avançadas. Sim. Mas me diz, quando você, independente de ser uma mulher mais jovem ou de idade mais avançada, mas está na busca dessa maternidade, quais são as orientações iniciais quando você recebe essa mulher? Inicialmente, eu peço sempre que ela traga o parceiro ou a parceira, porque a gente não decide hoje em dia, né, e nem nunca ser mãe sozinhas, né? Então, a gente vai procurar essa família. Como está a saúde deles dois, né, desse casal? Como é que estão os hábitos de vida? Engravidar não é um botão, que a gente decide hoje e aperta amanhã. Se for, que beleza. Igual parir, também não é um botão. Eu aperto e a gente pare, né? Pois é. Então, eu peço sempre que quando começar a pensar em ser mãe, ou se tem o desejo de ser mãe, mas por algum motivo precisa postergar, mantenha sua saúde em dia. É o básicozinho que a gente já faz. Faça uma atividade física dentro da sua possibilidade, tenha suas atividades espirituais, não abandone isso. Tenha a sua atividade de trabalho, organize o seu lar, que é diferente de uma casa, né? Organize os acordos com o seu parceiro e a sua parceira de como será a chegada desse bebê. E se você for postergar por muitos anos, deixar ali para 35, 40 anos, conversa com um fertileuta para fazer uma guarda de embriões ou óvulos, tá? Não é garantia de nada 100%, tá bom, gente? Na medicina nada é 100%, a gente não pode dizer isso. Mas já ajuda você a ter uma segurança de postergar um pouco a gravidez para o momento mais oportuno. Se essa gravidez já chegou para vocês, procure logo um obstetra, né? Fazer um acompanhamento, mas tente ter menos medo. As mulheres hoje em dia estão buscando muitas informações e elas, ao invés de se entenderem naquele espaço, com um espaço de poder, um espaço, né, da feminilidade da gente, elas se entendem com medo. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de contar, eu tenho medo de sangrar, eu tenho medo disso. Esse é um medo presente, viu?
Exato. E independente da idade que a mulher engravide, o medo de contar às pessoas o que as pessoas vão pensar, ora, se era seu sonho, seu desejo, né? Se chegou para você, às vezes, um pouco antes do que você planejou, você vai continuar o seu planejamento. Você vai continuar malhando, você vai continuar fazendo suas coisas, comendo bem. Então, eu digo, se você quer postergar a sua gravidez, continue mantendo sua saúde boa. Né? Continue fazendo tudo para que a sua saúde seja a melhor possível. Não esculhambe a vida toda e depois tente apertar o botão, porque o corpo da gente sente, nossos óvulos estão presentes desde que estávamos no ventre da nossa mãe. Pode, né? Então, estávamos no ventre da nossa avó. O que ela fazia, o que você faz com seus óvulos, esse bebê vai carregar. E não lembre ou pense nisso com o peso do, ele vai carregar. Não, ele vai carregar. Tudo de bom que você fez. Carregar com suave, né? Isso, com alegria, com saúde, um carregar suave. E para as mulheres que desejam engravidar depois dos 40, esses cuidados redobram, porque, de novo, você não vai engravidar sozinha. E esse marido também tem 40. Esse marido tem mais de 45, 50. A gente precisa cuidar desse homem para que ele também traga uns espermatozoides bonzinhos, tá, gente? Então não é só óvulo, é espermatozoide também. Sabe o que eu acho interessante? Quando esse tipo de visão, você acabou de falar, né? É como se projetasse só nas questões da mulher a gestação. A responsabilidade, né? Exato. E na verdade, o homem está ali sem os gametas masculinos também, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, né? Fomos feitos a dois. É isso, né? Tem que juntar o espermatozoide com o óvulo, ainda é desse jeito. Não mudou, Não mudou, seja de forma natural, seja de forma, né, numa clínica de fertilização, ainda é desse jeito. Não dá para clonar gente, né, e essas coisas. Então, eu sempre peço que essa conversa seja uma conversa franca do casal. Quando nós vamos desejar engravidar, olha, não tá bom para mim agora, então vamos partir aí para um congelamento de óvulos, de embrião, né? Para quando esse momento oportuno chegar, você ter mais chances. Mas nem sempre você vai usar, porque às vezes você tá tão saudável, tão legal, que vai fluir. Vai dar certo. Com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Pois é. Uma pergunta, assim, que é uma ideia que prevalece na sociedade como um todo. Até que idade é a idade mais favorável, partindo-se do pressuposto que aquela mulher é saudável? Sim. Para ela engravidar sem precisar de métodos de assistência reprodutiva. Do ponto de vista biológico, é meio cruel, viu, Milene? Vamos lá, é cruel. Nosso melhor período de fertilidade com saúde, sem muitas intervenções, é dos 18 aos 26 anos. É meio que um prazo de validade, né? No entanto, isso aqui a gente está falando de prazos biológicos, tá bom, gente? A partir dos 30 anos, a maioria dos ginecologistas já começa, para as mulheres que já externaram o desejo de ser mães, a falar assim, e aí? Vai engravidar quando? Tem um parceiro? Né? O que é que você está pensando sobre isso? Justamente para sugerir que ela tente engravidar de modo natural até os 35. Que é o outro intervalo de tempo importante. Importante. Então, meninas, não está ainda na hora de engravidar até os 35, converse com o seu ginecologista, uma conversa franca, mantenha a sua saúde, porque você vai ter uma chance maior de ter uma gravidez saudável até os 35. Drica, não é até os 35, não achei meu príncipe, não quero essas coisas. Dos 35 aos 40, a gente vai, às vezes, precisar de mais intervenções de saúde. Não é que a gente vai precisar de mais remédio, gente, mas talvez a gente vai ter que ser mais incisivo no controle do estresse laboral, no controle da atividade física, regulação do sono, da alimentação. A gente vai ter que ter atividades de saúde mais incisivas. Não vai dar tempo de você achar que vai melhorar a saúde malhando no final do ano. Não. É malhar agora, é comer bem agora. Pensar no agora, né? Agora, para que você consiga ainda de forma natural e com menos problemas engravidar de 35 aos 40. O que fala? De 35 a 40, se você tem cerca de um ano tentando efetivamente engravidar, o que é efetivamente, gente? Não é namorando uma vez no mês. Efetivamente. Efetivamente. Estou com a saúde legal. Você gostou, né, Milene? É isso. Vamos lá. Efetivamente, um ano tentando engravidar, usando suas vitaminas, seu marido também, os dois com a saúde legal. Se em um ano não engravidou depois dos 35, a gente já considera esse casal, mais uma vez, o casal, para investigação. Com fertileuta, né? Então, a gente vai fazer exames na mulher, exames no homem. Por quê? Gente, se 60 e poucos % da nossa população é obesa,
A obesidade está associada a outros problemas de saúde em homens e mulheres. Será que realmente a infertilidade é culpa da mulher? Pois Não. é, não pode botar uma carga dessa só em cima da mulher, né? Então, muito desses casais que vão chegando para mim para consulta pré-concepcional, eu trago esse alerta ao meu amigo. Quem está querendo engravidar são os dois. Os dois vão passar por exames, os dois vão passar por modificações de saúde, né, de orientações. Os dois vão precisar usar vitaminas, medicações, às vezes para algum probleminha de saúde. Então, dos 35 aos 40, um ano tentando engravidar efetivamente, sem sucesso, a gente já começa investigações invasivas. E aí, a depender da investigação, se encontrado de verdade algum fator que impeça a gravidez, esse casal já é orientado às terapias de reprodução humana, que pode ser inseminação artificial, quando pega o espermatozoide e coloca dentro do útero, ou pode ser um coito programado, que é aquilo, a gente vai com o ultrassom vendo o dia que a mulher vai ovular e fala assim, olha, é hoje, É hein? hoje. Dá, às vezes, um hormôniozinho para poder lá soltar aquele óvulo, falar, meu amigo, Manda capricha ver. aí, manda ver. Né? Às vezes a gente usa aqueles stickzinhos de farmácia, de ovulação, e diz assim, olha, no dia que a carinha ficar feliz, todo mundo feliz, manda ver. Vamos lá. E se essas tecnologias que a gente chama de essas técnicas de baixa tecnologia não derem certo nesses primeiros 3 a 6 meses, já partimos então para a fertilização in vitro, que é aquele de pegar o seu óvulo, pegar o espermatozoide, juntar na plaquinha e implantar um embrião. Também pode ir direto para a fertilização casais que não têm, por questões de saúde, condições de ovular, de ter espermatozoides assim tão bons. Hoje em dia a gente tem a técnica de pegar o melhor espermatozoide, pegar o núcleo desse melhor espermatozoide e colocar dentro do óvulo. O núcleo. O núcleo. Eu não vou nem esperar o bichinho entrar no óvulo. Eu já pego... Pega o núcleo e bota lá. O boto lá DNA dentro. com DNA. DNA com DNA. Então, por que eu gosto de falar sobre isso? Temos possibilidade. Se seu sonho é ser mãe, não pare na primeira dificuldade. E isso está disponível no Brasil todo. Então, não é uma coisa que está só na capital. Né? Claro, as capitais têm mais possibilidade de tecnologia, recursos, mas a gente consegue, às vezes, fazer essas coisas iniciais com o ginecologista, né? Para poder deixar essas tecnologias realmente para casais com dificuldades maiores. A partir dos 40, muda um pouquinho. Aquele 1 ano de tentativas reais reduz para 3 meses. Se em 3 meses de tentativas reais de engravidar, essa mulher, esse casal, não conseguir engravidar espontaneamente, a gente já parte para a investigação mais invasiva do casal e já parte para técnicas reprodutivas mesmo. Porque a chance de uma mulher engravidar saudável após os 40 anos por mês é de 3 a 5%. É muito baixa, né? Mas de nós, mulheres mais jovens, é só de 10%. É um milagre. O dado. Você E entende? somos, então, todos um grande milagre, né? Exatamente. Então, a nossa chance de engravidar, e ela é cumulativa. Quanto mais você tenta, mais aumenta a sua chance, mês a mês, de conseguir engravidar. A probabilidade, a matemática da coisa, né? Exato. Existem estudos imunológicos que falam que o nosso corpo ele vai tentando se ajustar ao DNA do marido. Veja bem, qualquer corpo estranho no meu corpo, o que acontece? O nosso sistema imunológico, ele vai tentar botar para fora, né? Por isso que os pinos são de titânio, que é inerte, não é isso? Por isso todos os implantes que a gente coloca no corpo, eles precisam ser inertes. O que é inertes? Eles não ativam o nosso sistema imunológico a jogar para fora. Isso. Com o espermatozoide é a mesma coisa. Olha. O corpo ele tem que ir se adaptando àquele DNA, àquele sêmen ao longo do tempo. Ele tem que ir, do ponto de vista imunológico, se organizando. Então, o corpo dessa mulher tem que estar saudável, mas o corpo desse homem também. Se esses dois estão com desequilíbrios na sua saúde, essa parte imunológica não vai dar certo. E aí podem vir as perdas recorrentes, podem vir as dificuldades de engravidar, as alterações hormonais no casal, que dificultam isso aí. E a gente vai ter que, mesmo em casais jovens, levar para terapias de reprodução, tá? E uma vez instituídas essas terapias de reprodução, você fala muito, a gente começou até conversando sobre isso, de humanização, né, em relação a esse acompanhamento. Isso. Como é que funciona esse processo? A mulher tem que se preparar para a gestação antes dela acontecer, diante de tudo que você já falou aqui, né? Cuidar do corpo, da saúde, para poder gerar uma vida. E uma vez conseguido isso, como é que entra esse, vou chamar de protocolo, a gente pode chamar de protocolo de humanização, essa forma de agir humanizada? Como isso.
É a forma, Assim é né? difícil falar. Não é? Humanização nada mais é do que o que a gente fala assim, aquele papo honesto com o paciente e deixar o paciente com todas as cartas na mesa de opções e ele na decisão do que ele acha melhor para a saúde dele. Então, diferente de antigamente, que nós profissionais de saúde dizíamos que o tratamento a seguir era aquele e o paciente ele apenas obedecia porque éramos uma autoridade, a gente agora compartilha com aquela família todas as saídas. Então, eu vou dizer ao casal, olha, para o seu caso, a gente tem essa e essa saída. Eu acredito que pode ser melhor essa, mas vão para casa pensar sobre isso. O que vocês acham melhor? Vocês querem investigar logo? Vocês querem aguardar um pouquinho? Vocês querem partir logo para um FIV? Vocês querem engravidar naturalmente? Então, humanizar é trazer a ciência para mais próximo daquela família, daquele paciente, né? Como a gente gosta de dizer, e compartilhar com ele a decisão. Não é deixar na mão, como o povo acha que às vezes confunde. Não é que a gente, médico, está deixando na mão a deriva aquele paciente, não. Nós damos as saídas e a gente vai de mão junta na saída que for melhor para aquela família. Tá junto ali, né? A gente está junto. Então, a humanização, ela entra nisso aí. É ser gente mesmo, né? Gente com gente. Gente falando com gente. É gente dizendo assim, minha amiga, como você, né? A mulher, mas eu tô no meio do meu mestrado, eu não queria engravidar agora. Conversa com o ginecologista aberto. Você não quer engravidar agora? Faça investigação, veja se está tudo legal, veja se está na hora de coletar um óvulo. Eu fiz mesmo. Eu fiz dessa. Eu te contei antes, né? Que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Exatamente. Exatamente. Mas se seu sonho é ser mãe, não espera para saber se está tudo bem no dia que você quer apertar o botão para ser mãe. Aí vai ser hoje. E a gente diz assim, a vida da mulher é feita em ciclos de 9 meses, tá? Então o óvulo que ele foi fecundado, ele está sendo preparado dentro do ovário por 9 meses antes de eclodir. Olha só. É bastante tempo, né? Então, ele fica 9 meses ali, ó, sendo preparado até o dia que ele vai eclodir e ser fecundado. Então, 9 meses gestando esse óvulo. Por isso que eu digo assim, procura o colega, né, o ginecologista, 1 ano antes do que você está querendo engravidar. Porque as células já estão ali. Já estão ali. E porque você tem tempo de mudar hábitos de vida, de às vezes corrigir um probleminha de saúde, usar uma medicação, enfim, de fazer o que for necessário. Depois a gente leva 9 meses parindo, não é isso, para parir? Pois é. E depois a gente leva 9 meses retornando um pouco ao que era antes, porque nada será como antes. Nada. Nada. E a memória, meu Deus. Meu Deus. Aí é um capítulo à parte. Mas eu vou te dizer, viu? É interessante viver a experiência da maternidade. Dá um trabalho da zorra. Dá. Tem gente que faz como se fosse uma coisa assim que você tira de letra, porque a gente é mulher. Que a gente é mulher. Dá nosso jeito, né? Exato. Mas assim, dá trabalho, mas também É gratificante. de verdade, parece um coração fora do peito, de fato, como tanta Dói. gente fala, né? Dói de vê, tanto né? amor. É. Dói. É E é um incrível orgulho. isso, É viu? incrível. É um dos amores que eu considero mais altruístas. Porque você faz e você educa, não porque você vai ter uma retribuição daquele filho, mas Porque porque você você ama. Porque você quer que ele cresça, você quer ter orgulho. E mesmo que ele não faça nada do que você ensinou, ele continua sendo seu filho. E até o fim, você vai querer o bem dele. É verdade. Por mais trabalho que alguns possam dar por aí, né? Exatamente. Mas Tanto é que quando a gente passa um perrengue, a gente pode estar com 5 anos ou com 50. Eu quero minha mãe! e vai atrás, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma mãe que precisa passar por todo esse processo já assistido, né? Sim. Para facilitar a possibilidade dela se tornar mãe de fato. Uma vez conseguido engravidar, tem algum cuidado especial? A forma do parto dela exige um nível de atenção maior? Como que é que tudo isso funciona? Quando a mulher precisa, independente da idade, de qualquer terapia, né, de reprodução humana, seja inseminação, aquelas terapias de baixo impacto que a gente chama assim, de baixa tecnologia, assim como a fertilização in vitro, todo o pré-natal dela já precisa ser diferenciado. Então, ela vai ter mais consultas, porque ela tem mais riscos à saúde dela e do bebê. Uma mulher que faz fertilização in vitro, só por ser fertilização in vitro, ela tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia, que é aquela pressão alta do fim da gravidez. Um risco aumentado de bebê pequeno para a idade gestacional. Só por ser FIV? Só por ser FIV. Sem considerar as outras questões daquela mulher. Entendi.
ela tem um risco maior de diabetes gestacional, ela tem um risco maior de cesariana, só por ser FIV. E como é que a gente faz? Gente, risco, e é isso que eu gosto de falar para paciente. Quando a gente delimita um risco, é um risco, não significa que você vai ter. Então, muitas vezes a gente vai fazer ali, naqueles primeiros exames dos primeiros 3 meses, e a gente diz assim, olha, você tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia. Pronto, a mulher já ficou doente. Meu Deus, eu vou ter pré-eclâmpsia. Já fica com a cabeça, né? Não fique doente antes da doença chegar, se chegar. Se chegar. Se chegar. Se chegar. Então eu digo assim, gente, estamos com aqui a faca e o queijo na mão. Descobrimos que você tem um risco aumentado. O que vamos fazer? Controlar o seu estresse laboral, reduzir sua carga de trabalho, fazer você dormir cedo e bem, fazer você poder fazer uma atividade física, organizar a sua alimentação, porque você tem uma alimentação limpa, bacana, organizar a vida emocional, espiritual daquela família que vai chegar. Como é que está esse casamento? Como é que está o entorno de sua mãe, seu pai, os avós? Como estão nisso aí? Que rede de apoio você vai ter? Porque nossas avós, elas não criavam ninguém sozinhos. E é por isso que hoje é tão penoso. É uma galera, né? Era uma galera. Era a comadre que passava de mim. Ô, comadre, deixei um bolo aqui pra você e pros meninos, viu? Ô, comadre, eu tô descendo pra lavar roupa. Vivi isso, sabia? Você viu Eu isso? morei no interior por um tempo. Então lá isso É era isso aí. muito mais comum, né? Comadre, vim tomar um café aqui. Já bota os meninos pra brincar. E até na capital mesmo. Quantas vezes a mãe ia sair para trabalhar, uma mãe deixava os seus filhos com a outra. Exato. Às vezes até dentro da própria casa, mas eram vizinhas, então uma estava sempre com a atenção voltada para o filho das outras. Exato. Né? E aí, pra mim, o que eu achava vejo... isso tão lindo, sabia? Pois é. Hoje em dia a gente tá vivendo o que eu digo a vida citadina da solidão. Às vezes um casal vive junto, mas apenas compartilham a cama. Eles não compartilham nem as decisões Juntos, de casal. porém separados, né? Eles não compartilham nem as decisões do que eles vão comprar no ano que vem, do que cada um vai fazer da sua vida aquele ano para poder os dois estarem imbuídos no sucesso individual também de cada um. Eles não conseguem definir o que é que eles vão comprar juntos no fim do mês, né? Então a gente também precisa ter esse olhar. Essa mulher tá tão isolada assim, como é que vai ser isso? Isso é fator de risco para a gravidez, tá bom? Isolamento social, depressão, né? As técnicas são muito complexas. Para muitas mulheres, a ideia de que elas não podem gestar naturalmente. Passar por necessidade de fertilização pode trazer traumas profundos para aquela mulher, que ela pode estar muito feliz porque ela conseguiu positivo, mas muito entristecida porque às vezes ela queria de forma natural, uma sensação de impotência, de que sempre alguém tem que fazer alguma coisa para ela conseguir ser mãe. Então, são coisas muito delicadas. E aí que entra a humanização. De ouvir um pouco mais, de entender que cada família tem um jeitinho de levar a sua vida, de que a gente pode trazer pontos positivos para que isso tudo seja mais leve, e de que quando for definido um risco no pré-natal, que vai ter mais consultas médicas, mais consultas com nutricionista, talvez, consulta com fisioterapeuta, com educador físico, com psicólogo, com terapeutas específicos que possam ajudar aquela família a lidar com todo o sofrimento prévio até conseguir chegar naquele bebê. Então eu falo muito que as mulheres, elas se preparam para o positivo, mas às vezes elas esquecem de se preparar para o bebê no colo. Então a gente precisa dizer Isso a sua mulher. Isso é muito real, viu? Com certeza você já acompanhou amigas, muito real. Pessoas próximas que passaram esse sofrimento da infertilidade, é um sofrimento. E de repente ela tá com o bebê no colo e ela não tá bem. E é lícito. É lícito. Eu tive no nascimento da minha primeira filha, eu fico assim impressionada, como que as pessoas não viam e como eu não me enxergava daquele jeito, porque a gente tem uma alteração no nosso comportamento, né, na nossa parte emocional, muito forte. A gente vira bicho. A gente quer defender a cria. Minha filha não queria que ninguém encostasse. Só a gente sabe cuidar. E eu não queria. Só a gente sabe dar banho. Se eu fosse amamentar, na hora da minha... Eu me trancava toda, eu não quero ninguém perto de mim. E eu ainda tinha uma raiva absurda. Se pedisse para carregar. Eu não peço para carregar o filho de ninguém, também bebezinho. Não peço, não. Eu pergunto, eu falo, você acha melhor? Porque tem gente que você vai visitar mesmo, você tem um laço próximo, claro, né? Claro. Mas eu pergunte para ela se o horário é bom. Isso. Eu não vou carregar, não, eu já falou. Não vou carregar o filho, não. Eu tô indo visitar você, mulher. Quero levar um bolinho. Eu quero bater um papo. Conversar. Distrair sua cabeça. cabeça. É tão importante. Então,
Se eu disser que esse acompanhamento humanizado é ser gente com gente, gente cuidando de Gente gente, cuidando de sendo gente. empático, Exatamente. né? Sendo solidário, é isso, na É verdade, isso, né? é isso. Eu acho que essa Fala. transformação da medicina, que não foi só na obstetrícia, mas de toda a medicina, toda a área de saúde, né, Milene? Da gente ser empático às necessidades daquela família, que podem não ser dentro da sua crença, inclusive, como profissional de Sim. saúde, mas faz sentido para aquela família. E que a gente possa oferecer oportunidades deles refletirem se aquilo faz sentido, se não faz sentido, e dar saídas. Então, muitas vezes eu falo assim, meu amor, você vai ficar sozinha, seu marido trabalha a noite toda, né? Você vai ficar com o bebê, e bebê, gente, não dá trabalho no primeiro mês, não. Ele dá trabalho até os 2 anos, porque ele é totalmente dependente. Completamente. Completamente. E como é que você vai parir e você não organiza? Quem vai fazer sua comida? Quem vai te ajudar em casa? Pois é. Quem vai, né, fazer as coisas por você para que você essa- cuide da sua criança? E essa mania de ser super mulher também, né? Acaba Querer com a dar conta gente. de tudo. Ah, não quero ser super Poxa, mulher guerreira, Tô não. doida. Eu não, Quero graças a Deus, eu tô fora disso. Eu quero não. E voltando, Milenião, que você falou um pouquinho, eu queria que todos que tiveram já uma vez na vida a oportunidade de ver uma gatinha, né, parindo, como é que ela fica com o seu bebezinho? Respeite aquela mulher que quer ficar no quarto quietinha. Respeite aquela mulher que não tá afim de receber visita. Pô, isso tinha que ser respeitado. Né? Respeite, porque cada um tem um jeito. Então, por exemplo, você tava ali, Lioa. Eu já tava doida pra receber visita. Eu louca. E Sabe o eu que eu doida queria? pra ver gente pra bater papo. Eu não. Não queria ficar em casa. Sabe com quanto tempo eu saí de casa depois da primeira gravidez? Saí pra ficar 40 minutos esse dia, assim, eu lembro até a roupa que eu tava vestida. Como é Eu fiquei 40 minutos na rua e a sensação é que ia ter alguma coisa que eu não ia estar lá pra salvar, que ia morrer, que não sei o quê. Exato. Eu só tinha pensamentos ruins, assim, Pois entendeu? é. Um pavor quando alguém carregasse e ela pequenininha. É. Então eu tinha medo de pegar um vírus, uma bactéria, não sei o quê. Qualquer coisa. Uma maluquice na minha cabeça. Exato. Era nisso que eu estava o tempo inteiro. E eu levei um tempo para sair desse circuito. É. Eu comecei a melhorar quando ela tinha 9 meses de nascida, que aí eu vi que já estava ficando fortinha, ganhando peso e Isso. tal, não sei o quê. E isso, às vezes, não é. Isso É algo que não é respeitado. não né? é respeitado. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser cuidado. Pode ser uma depressão Porque pós-parto pode ser uma também, né? depressão pós-parto também. E a depressão pós-parto não tratada, e não significa que vai usar remédio, tá bom, É. gente? Mas, às vezes, são pequenas mudanças na organização familiar e de cuidado da mulher. E a gente precisa lembrar disso, né? Todo mundo quer visitar o bebê e todo mundo quer somente cuidar do bebê. Mas quem Esquece que precisa... tem a mãe. A mãe. Se a gente se permitisse cuidar mais da mãe, ela também ia ter uma saúde mental melhor. Se a gente se permitisse chegar na casa dela e dizer assim, ô comadre, eu vim trazer um bolinho para você lanchar agora de tarde, né? Você quer que eu faça um cafezinho? Né? Ajudar, né? Ajudar a bater um papo. Você quer bater um papo? O que você acha da gente descer aqui no prédio ou na casa ali? Vamos bater um papo, né? Eu trouxe uma coisinha gostosinha. Então, cuide da mulher. Você está cuidando da criança quando você cuida da mulher. E perceber também quando esses sentimentos estiverem causando sofrimento a essa mulher suficiente para ela se isolar realmente de todo mundo, para ela só chorar, para ela só ficar irritada, né? Então, a gente precisa respeitar, mas observar. Um E olhar assim, atento, né? cuide da mulher. Se você não quer interferir demais, mas você gostaria de estar ao lado dela, mande um bolinho. Faça ela se sentir vista, enxergada como ser humano. E é engraçado que depois que esse momento máximo acontece, né? Que finalmente ela conseguiu. Imagina quando vem de uma história de perdas sucessivas, Isso. que também é muito triste, né? Isso Exato. também acontece. Ou dessa tentativa, independente da idade Exato. de gestar, né? Então, quando vai, a criança vem, acontece, todo o foco da família, de tudo, dos amigos, é o bebê que Exato. nasceu. E às vezes falta esse olhar também para a mãe que está ali, né? Exato. E é isso, gente. A mãe que tá ali, ela tá afim de ouvir um papo diferente de maternidade. Ela tá afim de que, ao invés de você dizer, vixe, fulana tá acabada,
Diga assim, ó, mata, hein? isso mata. Diga assim, mulher, você tá linda. O que você acha de eu passar o olho aqui no Ney pra você tomar um banho? É. Que falta tempo até para tomar banho. Falta. Quantas vezes eu fui tomar banho com os meninos no colo? Ai, ai. E olha que eu tenho rede de apoio, eu tenho família, eu tenho tudo aqui na cidade. E eu Vou falava te- assim, gente, tá muito difícil. Eu vou te pegar contar banheiro. uma história que você não vai aguentar. Ai, Jesus. Menina, eu não conseguia ir pro banheiro, né? Que eu ia. Sabe que a galinha quando anda com os pintinhos ou pato? Com Botava os o patinhos carrinho, botava o carrinho. Os bichinhos tudo atrás, Isso. assim, quando a mãe tá andando. Aí teve um dia, meu marido tava em casa, rapaz, eu tava querendo, assim, ter minutos de paz. Sim. Menina, eu falei, fica um pouquinho que eu vou tomar banho. Menina, eu dormi. No chuveiro. Eu sentei no vaso, ó, encostei, ele desesperado. E eu comecei a sonhar. Sim. E eu ouvia as coisas no sonho. Pá, 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 Lene! Uma coisa ouvindo meu nome, mas ele desesperado, porque as crianças do lado de fora, cadê Milene? Isso. E eu lá trancada, fui descansar. No banheiro. Cara, Não é ó, só pra isso, você. que refúgio. Não é só Às você. vezes a gente faz isso, que loucura, né? Agora, Sabe? parte disso, a culpa foi minha também, porque isso eu tenho que reconhecer, né? Claro. Porque eu não queria ninguém cuidando dos meus filhos. E eu trabalhava, não sei nem te dizer como que eu conseguia essa, Proeza. sabe? Mas é por causa da cabeça da gente também, né? Exato. Você tá pensando que é... Olha, Cabeça de mulher se for coisa. futucar aqui, acha coisa. Não futuque não. Não futuque não. E às vezes... Eu tinha minhas ajudas, Isso. né? Mas assim, toda vez que eu estava em casa, eu realmente tinha essa questão de eu preferir ficar Fazer os comigo, cuidados. tomar conta. E esse foi o seu jeito de ser mãe. É. Não é bom nem é ruim. Quando é o seu cresceu, jeito. A gente tava vai. tranquilo. Exatamente. Eu acho que Mas- tudo tá bom quando tá bom pra gente. Né? Se tá bom pra gente, pra nossa família, pra forma como a gente vive, se faz sentido e não lhe traz sofrimento, Isso que é muito importante. tá tudo certo. A minha questão da maternidade é quando aquilo tá lhe trazendo sofrimento desmedido. Então, mude a rota. Se os cuidados que você tá dando ao seu bebê lhe trazem angústia, tipo assim, ai meu Deus, já chorou, e agora faço o quê? Repense. Será que esses são cuidados excessivos? Será que você pode fazer de outro jeito? Será que você pode refazer os acordos com seu parceiro, com sua mãe, com a funcionária? Diz assim, olha, eu realmente estou ansiosa, estou angustiada. Quando a criança chora, eu já choro junto. Não é normal. Então, eu digo sempre, se não causou sofrimento, vá ser a mãe que você quiser ser, com os patinhos atrás de Pois você, né? E tudo bem. E você vai resolvendo sua vida. Vai resolvendo sua vida. Você pode ser a mãe que bota os patinhos aqui, ó, embaixo da asa, bota aqui, então que eles vão andando atrás, ou então que você fica só de longe com a asinha assim, vá, meu filho, vá seguir seu caminho. Esse Todos caminho... estão certos. Hoje, eu já sou tranquila dessa forma, mais pequenininhos. Meu Deus, eu tive essa coisa quando eles eram... Até quando eu percebia que eles estavam com mais autonomia, aí eu começava a me tranquilizar. Isso. Quando já começava a verbalizar, a falar. Isso. Né? A conseguir tomar um banhozinho sozinho, Pois sob é. supervisão, a conseguir comer ali com um Aí eu talher. começava a ficar tranquila. Isso. Mas enquanto eu estava naquele circuito da dependência, de não falar, sabe? Exato. Aí eu... E assim, Milene, se fosse tão ruim, você não teria tido outros, hein? Meu Deus, eu teria tido mais. Não Eu vou também, mentir, eu entendeu? também. Mas aquilo, fui mãe, uns 40, e fica difícil. Eu fico vendo hoje assim, né? Esse tipo de preocupação. A mulher 40 a mais. Tantas hoje estão postergando o desejo de ser mãe Isso. para uns 40. Que tipo de palavras de... Ou até, não vou nem tanto para as 40 a mais, né? Até as que são jovens, mas estão Sim. passando por um processo de Isso. dificuldade. Que tipo de palavra, assim, de apoio num domingo tão especial como Ai, tô esse? feliz. Gente, manda isso aqui para quem você está precisando ajudar nesse momento, porque isso toca muito o coração. O meu coração, Ana Maria, é super tocado quando eu falo eu disso, também. sabe? Que tipo de palavra, assim, de otimismo, de fé, de apoio, de força você pode dar para um casal que esteja enfrentando esse momento, esse desafio, né? Exato. Eu só falo uma palavra, sabe, Mel? Persista. Porque essa é a regra de toda mãe. Persista. A gente é persistente. A gente é resiliente. Não é isso? Isso. Então persista, não desista no primeiro obstáculo. Não ache que é impossível. Busque até o fim, até esgotar todas as suas possibilidades de tudo que você possa ter na sua vida.
Não busque isso com estresse, com angústia, com o coração pesado, mas sim mirando um sonho, que não é que seja só isso na sua vida, mas a gente materna muitas coisas, a gente materna o nosso trabalho, a gente materna o nosso mestrado. A gente fica pensando nele antes mesmo dele chegar, pelo menos eu sou assim, né? Verdade. É isso Então, mesmo. seja mãe e pai, mas principalmente mãe, porque hoje é para vocês, antes mesmo do positivo chegar. E eu acho que a palavra de mãe é essa, é persistência. O menino tá ali fazendo a birra e você tá persistindo na educação. Colado. O menino tá persistindo em fazer uma traquinagem ou querendo se matar, jogando da mesa embaixo, você tá persistindo. Não pode, Não pode, não vamos dá. fazer outra coisa. Desvia, né? Desvia. Então, assim, você pode até desviar o caminho, mas persista. Siga em frente com amor, com coragem, que é outra palavra também das mães, né? Coragem. Coragem. Nós temos muita coragem. Rapaz, é muita coragem. Porque eu falo assim, para quem está almejando ser, né, constituir uma família, aí o povo tem medo disso, tem medo daquilo. Cara, se você pensar, você não vai ter. Não vai ter nunca. Não é o tipo da coisa que você planeja, você pode Isso. planejar. Eu sou a favor Claro. disso. Planeje. Mas não fique muito elaborando em cima daquilo, Perfeito. não. Porque você não vai ter. Porque o momento perfeito não existe, gente, tá? Não existe postergar a felicidade. É aquilo. Quando eu me formar, eu vou ter tal coisa, eu vou ser feliz, né? Assim, Exato. quando eu tiver meu mestrado, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Felicidade é um caminho. E a criança, né, se é o desejo dessa mulher ter um filho, tá nesse caminho. Não tem um dia perfeito, não. Tem um dia planejado. Mas tem outros planejamentos que não são nossos. E aí a primeira lição da maternidade, a gente até planeja, mas o inevitável é inevitável. É inevitável. A gente vai aprender a lidar com o inevitável. Pois é. Que lindo! É isso. Ó, eu ia quase encerrar agora. Quase. Rapaz, eu me lembrei de falar só para você dar risada. É boa. Quando a gurizada já estava um pouquinho maior. Eu lembro que, de novo, no final de semana, meu marido fez assim, não, Milene, vai fazer. Eu tinha alguma coisa para fazer naquele dia. Fique tranquila. Eu tô aqui olhando. Sim. Não, e ó, cuidado com isso. Isso eu já tinha esvaziado a sala toda, tirado tudo, com medo, né? Nada tinha ponta para o menino se bater. Estava tudo forrado. Tudo forrado. 10.000 vezes. Rapaz, que arrependimento. Olha, eu não devo ter levado 1 hora para fazer o que eu tinha para fazer. Quando eu volto, eu cheguei em casa, eu não tinha lugar para pisar no chão. Ele pegou tudo que estava possível, que ele virou para mim e disse, pelo amor de Deus, como é que você aguenta? Rapaz, eu quase enlouqueci. Aí eu fiz, meu Deus, se eu soubesse que eu ia ter isso aqui quando eu não tinha deixado. Pois as crianças acharam super divertido. Acharam o máximo, claro. Né? E aí, assim, isso virou lenda, né? Lenda na família, conta né? A conversa, a gente tem uma foto registrada desse dia. Que legal. E foi engraçado, né? E que a gente precisa, como mãe também, soltar um pouquinho e passar a confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, né? No marido, na companheira. Isso. Na avó, as pessoas que estão ali avô, auxiliando. Eu tive uma sogra assim que, caramba, se eu tive o tanto de filhos, ela tinha mais disponibilidade de tempo do que minha mãe. E se eu tive o tanto de filho que eu tive, foi porque eu realmente tive apoio de pessoas que eu podia muito confiar. Isso. Tá? E eu falo de também. De pegar na escola, de fazer isso, de fazer Isso aquilo, de não sei o quê, porque eu estava trabalhando, porque eu estava não sei o quê. E, assim, sempre fiz isso sem dor nenhuma. Porque todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu lugar no coração daquela criança ali, que né? Eu ia falar. Então, eu tenho o meu lugar de mãe, que ninguém tira. Isso. Ela, o lugar dela de avó. Exato. Ela tem um lugar, eu tenho um lugar para ela no meu coração também. Exatamente. Né? Porque, poxa, me deu uma. Minha mãe também. Exato. Mas minha mãe já uma vida de mais trabalho, mais agitada, mais ocupação. Mas eu pude contar com pessoas, né? Com as pessoas. Eu tive muita sorte com minhas funcionárias. Também. Meu Deus do céu. Sabe? Ai, eu me emociono aqui um pouquinho. Porque teve Carlinha, que ficou comigo anos, ela pegou já o nascimento das duas. Depois eu tive Joyce, sabe? Aí já foi no nascimento do meu caçula. Todas ficaram. Tive Chica. Meu Deus, minha Ave Maria. Então, eu tive minhas funcionárias também, que foram essas 3, né? Que foram mães.
caramba, como eu tenho, assim, um carinho, uma gratidão. Já agradeci tanto, tenho contato com elas até hoje, É, sabe? Vira e mexe, estou falando com elas. Teve Juliana já quando o Lucas já estava grandão também, porque Joyce quis seguiu a vida, ela casou novamente e tal, quis que legal. organizar a vida dela, eu não podia aprender, né? Lógico, não tem Lógico. nada a ver. É o que a gente É quer, a que vida elas dela. sigam a vida delas. E aí vem Juliana também Pois é. fazer parte de todo esse processo. Juliana até hoje, meu filho já está um rapaz, ela visita lá, meu filho, agora ela já está vindo com mais frequência, mas antes, depois que ela saiu lá de casa, digamos que ela ficou uns 3 anos sem ir, ele Sim. cresceu nesse tempo, né? Cara, foi uma emoção quando ele viu o Ju, sabe? Então, eu tive, dessas todas que eu falei, a única que não é mãe, ou não foi mãe do útero dela, Do foi útero. Ju. Mas assim, um comportamento tão lindo com meus filhos. Então, Exato. eu fui aprendendo de maneira gradativa a confiar mais também Isso. para poder trabalhar. E foi um crescimento para mim como mulher, sabe? Exatamente. Foi um crescimento importante. E, poxa, não posso reclamar, sabe? E isso partiu de uma mudança que teve que ser minha também. Porque eu tive que desenvolver em mim, foi voltando o período de eu voltar a trabalhar, e eu tive que desenvolver um espaço dentro do meu coração para não ficar na loucura quando eu estava fora, com meus filhos em casa. E quando eu atendo as mulheres nessa fase assim, de que a gente não quer deixar nenhum tipo de cuidado para poder a gente se cuidar, eu falo assim, permita que seu filho receba o amor das outras pessoas. Isso. Aquela avó quer amar aquele bebê, não é só cuidar. A criança, ela ama quem cuida. Então a gente às vezes fica muito querendo ouvir eu te amo de filho. A gente só vai ouvir na vida adulta, quando um dia ele entender o que a gente fez. Foi por amor. Da nossa vontade por amor. Você entende? Que às vezes eu me cobrei tanto, tipo, queria ter ficado mais, sabe? Mas ele te ama. Ele sabe. Ele sabe. E a gente precisa ter mais... Não posso porrar a cara, não. Não pode não. Tá vendo, gente? Programa emocionante, viu? Eu tô falando porque... A gente tem isso, né? Tem. De querer ser além do que a gente consegue. Não, a gente deu o nosso melhor. A gente fez o que a gente tinha de repertório. E eu digo assim para as mães, eu falo muito assim, permita que seu marido ame seu bebê, deixando ele ser pai, cuidando do jeito dele. Permita que a vovó seja a defensora dos errados e ame essa criança. Eu vou fazer as mesmas coisas. Eu vou fazer as mesmas coisas, eu vou dar doce na hora errada, viu, minha sogra? Tá tudo certo. Eu vou dar o chocolate, viu, minha mãe, que você nunca me deu, mas que leva para os meninos, né? Porque você tá sendo avó, você não, ali não é mãe. Quem é tudo que é pai. Pois é. Eu sou avó. Então, eu sempre falo muito assim, você quando você está naquele momento leoa ali debaixo da asa, você está alijando o seu filho do amor de outras pessoas que estão ali para amar do jeito delas. Porque fulano é difícil, porque não sei o quê. Com neto é outra coisa. É outra história. É outra história. É um buscar na escola, é um passar o olho enquanto você toma um banho, enquanto você dorme, né? É deixar no colo, porque é gostosinho, daquela pessoa que você confia. Pois é. Então, às vezes, a gente se abrir um pouco, se permitir que eles sejam amados, porque quando a criança ela experimenta o amor verdadeiro de diversas pessoas, dificilmente ela vai cair numa cilada amorosa na vida futura. Dificilmente ela passará por problemas tão duros e difíceis na vida dela amorosa ou na vida dela pessoal, porque ela sabe o que é amor de verdade. Ela sentiu, né? Ela sentiu, ela construiu isso na infância. Eu tinha uma tranquilidade muito grande quando eu ia buscar as minhas, ou na casa da minha mãe, da minha sogra, e né, junto com as pessoas que também trabalhavam comigo, dando apoio. E meus filhos estavam felizes, estavam alegres, sabe? É a minha felicidade. Loucos por elas, pelas pessoas que cuidavam. Exato. Sabe, aquilo me dava uma tranquilidade no meu coração. Me dá uma paz. Aí eu disse, ufa, tá tudo ok. Porque os meus são pequenos, então eu tô nessa fase da paz. Tô nessa fase assim, mas volta tão feliz da escola. Ótimo, estão tratando bem. Assim. Mas voltam tão felizes da casa da vovó. Tá ótimo, tá tratando bem. Voltam... O meu salgadinho, comeu tudo, mas eu falava assim, não me conte. Não me conte, eu não quero saber. Os olhos não veem, o coração não sente. Eu só sinto que tá feliz, tá ótimo. Tá ótimo, tá deixa ótimo. aqui. De segunda a sexta, come direito, né? Isso, sábado e domingo. Tá com vovó, tá? Não tem problema nenhum.
Então, acho que às vezes a gente quer ser um pouco rígido demais, ou então a gente quer largar demais. Enfim, gente, tá tudo certo. Mas deixa as crianças serem amadas. A gente, assim, tem espaço para exercer a nossa maternidade como faz sentido pra gente. A melhor maternidade é que faz sentido. E a gente tá muito Isso. preso na rede social do que é o perfeito. Pronto. Tem perfeito não, Não gente. tem. A gente dá o nosso melhor. Aí com 15 anos a gente manda pro psicólogo, né? Porque a culpa é da mãe. Ele resolve, ele vai ver tudo que eu Manda mais fiz. cedo, manda com 12, que o cérebro tá bem Tá bonzinho. bem ali, bonzinho. ó. Gostei da dica, viu? Entendeu? Já vou mudar a minha piada aí, Bonzinho. já vou botar. Ah, bota logo, porque os hormônios já começam a aflorar daquela maneira, né? Pois Ou é. então bota por fases. Por fase E da no instante vida. você vai dando uns concertozinhos em cada fase. Porque eu fiz o meu melhor, e minha mãe fez o melhor dela, e vovó Pois é. fez o melhor dela pra minha mãe, e assim a gente faz. Vai indo. Precisou, não pode assim, ver a necessidade não botar. Né? Isso, exatamente. Oh, mas que conversa boa. Maravilhosa. Um domingo especial desse, gente, tá vendo? Mulher, você que está em busca da tão sonhada maternidade, não deixa esse sonho morrer, não, porque tem chance de se conseguir isso e muitas chances reais. Chances reais. Né? Você já deu todas aquelas recomendações. Sabe, eu vou encerrar até de uma maneira diferente. Tenho que te dar, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar isso aqui bem perto de mim. Mas antes, fala onde as pessoas podem lhe encontrar. Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, @AdrianaMonteiro_obstetra. Também no YouTube, vocês podem me encontrar no Adriana Monteiro Obstetra. Na Iluminare, Iluminare Salvador _ lá no Instagram. E lá tudo tem meu telefone, pessoal, Tem tá tudo. bom, gente? Se vocês precisarem até falar comigo diretamente, eu sempre respondo. Posso demorar 1 a 2 dias, mas eu respondo todo mundo. Uma hora Obrigada. chega, Uma hora chega. Oh, foi muito boa a nossa conversa. Maravilhosa. Muito boa. Foi sabe? deliciosa. Bom, né? Tão bom falar daquilo que a gente ama, né? Exatamente. Fazer. Exatamente. Enfim, sai com outro sabor. Mas vamos lá, você vai ganhar um presente. Obrigada. Meu grande patrocinador, a New Dental Care. Ela é uma linha premium na odontologia. Ela é prescrita pelos maiores dentistas que acompanham todo o desenvolvimento tecnológico possível hoje. Aqui é um gel dental com baixíssimo nível de abrasividade. Maravilhoso. Então, ele não vai desgastar o seu esmalte, suas restaurações, né? Muito e assim por diante. bacana. Então, é um produto top de linha, com mais de 30 patentes nacionais e internacionais. Mas eu gostei daquele ali, ó. Deixa eu falar. Eu vou dar do meu cenário. Mostra aí. Gente, vamos lá para a vida prática da mãe que não tem tempo. Eu gosto. A mãe que não tem tempo, igual a mim, viu, gente? Pastilhinha, você mastiga, ela já é a pasta, já é enxaguante, né? Bactericida, ela ali, ó, limpa, você passa aquela escova de dente ligeira. E se não tiver escova de dente, também não tem problema. Ela já dá uma geral. Né? Por que eu tô falando isso, gente? É porque eu uso de verdade, viu? Meu marido já sabe, já quebrei uns 2 potinhos, viu? Que massa! Muito legal. E quer ver uma coisa a mais que vem nisso daqui? Sim. Nesses tabletes? A dose ideal de flúor, nos que tem flúor. Sim. Né? Tem uns que não precisam, esse aqui é para implante, o da linha que eu te dei é aquele. Sim. Mas aqui tem a dose ideal, nem a mais, nem a menos. Gente, é achei isso tão prático. Pra gente, mãe, que leva o menino até pra fazer xixi. Isso. Por aí. É praticidade, né? É sério, eu adorei isso. Pode pegar do cenário, eu vou te dar esse aqui. Pronto, eu vou ficar. Depois eu providencio. Muito bem, viu? Já ganhei o meu, viu, gente? Vendo? Muito legal. Que bom, prazer enorme. Muito obrigada, você, viu? Prazer também. Grata. Muito obrigada pelo convite. Simpática, leve. Né? No jeito de você falar, a gente já percebe seu envolvimento, assim, de corpo e alma mesmo, com o tema. Muito grata. Muito obrigada mais uma vez, viu? E que hoje seja leve. Que seja leve. Que seja leve. Pois é. Tá vendo quanta coisa maravilhosa? Aproveita todas essas informações que foram compartilhadas aqui de maneira tão preciosa, com tanto calor humano, né? Não só ciência, não só tecnologia, mas muita empatia, muito calor humano. Aproveitem muito o domingo de vocês e compartilhe essas informações com pessoas que você pode estar aí, que conhece, passando por isso e precisando ajudar, tá bom? Um beijo bem grande, não esquece que aqui em cima no canto superior direito tem o QR Code da New Dental Care. Então, se você quiser ter acesso à gama de produtos por essa linha tão maravilhosa que a gente tem no Brasil e em outros países do mundo também,
Não perde a oportunidade, até porque tem um cupom de desconto INOVAPOD10 e você pode usufruir de uma condição especial também para adquirir esses produtos. Beijo grande, tenha um domingo muito especial e até a próxima. Até mais. Até mais.